Neste bloco de entrevista do nosso telejornal Enfoque Regional, nós temos a satisfação de termos como nosso entrevistado o ministro da Previdência Social, Garibaldi Alves Filho, que nos honra com a sua presença nos estúdios da TV Por Ver. Ministro, em primeiro lugar, muito obrigado por o senhor atender ao nosso convite, por estar presente nos estúdios da nossa televisão. É uma honra recebê-lo. Seja bem-vindo. E a minha primeira pergunta, o senhor já conhecia Bauru? O senhor veio pela primeira vez a esta região? Mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer o convite desta TV Prever, à frente o senhor Samuel Ferro, e dizer que realmente eu não conhecia. Aliás, depois de conhecer ontem, eu acho que eu já deveria ter vindo antes. Eu perdi muito tempo para chegar aqui e ver que tudo se confirma, tudo que se fala sobre essa região é absolutamente verdadeiro. Sobre a pujança econômica, sobre a qualidade de vida, sobre tudo que se diz aqui. É tanto que eu quero agradecer a oportunidade de poder dizer isso nessa TV que eu sei que tem uma audiência enorme em toda essa região. Qual é o motivo principal da sua vinda hoje aqui ao Centro-Oeste Paulista? Ontem eu inaugurei uma agência em Brotas e deveria hoje inaugurar uma outra agência em Agudos. O que acontece é que a programação de um seminário que nós vamos ter hoje pela manhã sobre regimes próprios com relação aos municípios impediu, ou impedirá, diria melhor, que eu me fizesse presente lá no município de Agudos. Eu peço desde logo muitas desculpas, sei que muitos estão ouvindo a essa hora, vendo e ouvindo essa TV, e acredito que aqueles que estarão presentes, que fazem realmente a Previdência no seu dia a dia, dirão até melhor do que eu do que vai significar essa agência para Agudos, como aconteceu no caso da agência inaugurada ontem. Bom, aliás, tem sido uma tônica da Previdência Social a abertura de novos escritórios por todo o país, e esta região central do Estado tem sido contemplada com essas inaugurações e com esta descentralização do Ministério. É verdade, esse atendimento que vai se verificar e que está ganhando corpo, porque, na verdade, nós pretendemos construir, a Previdência pretende entregar 720 agências até o final de 2014. Nós não temos efetivamente os recursos garantidos para isso, mas temos uma parceria que dia a dia ganha força com os poderes municipais, prefeitos, câmaras municipais, são eles que viabilizam o terreno, e nós então estamos viabilizando cada vez mais uma parceria com o Poder Legislativo, fazendo com que os parlamentares possam participar também da construção dessas agências através da alocação no orçamento federal de emendas de autoria dos próprios parlamentares. Perfeito. E assim nós vamos suprindo essa carência de recursos, porque afinal de contas nós temos que entender que o país tem necessidades que terão que ser justamente supridas pelo orçamento da União. E na medida que nós aliviamos a programação própria, porque os recursos são do orçamento da União, mas o Executivo tem toda uma programação que abrange todos os setores de atividade da administração. Na hora que nós aliviamos com essas emendas, nós estamos matando, como dizemos na nossa região,
matamos 2 coelhos de uma cajadada só. Bom, a propósito, eu ia engatar já com outro assunto da presidência, mas já que o senhor falou da sua região, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da sua trajetória política, até porque o senhor tem toda uma base de sustentação e um histórico político para aqueles paulistas aqui do interior de São Paulo que ainda não o conhecem e não sabem quem é o senador Garibaldo Alves, hoje ministro da Previdência Social. Eu comecei como chefe do gabinete civil da Prefeitura de Natal. Minha cidade, a capital do Rio Grande do Norte. Cidade que eu governaria... Que privilégio ter nascido em Natal. Não, o senhor conhece? Muito. Então não preciso falar sobre Natal. Seria ensinar Padre Nosso a vigário. E a partir do fato de que chefe do gabinete civil, logo depois, em 1970, eleito pela primeira vez deputado estadual, e eleito mais 3 vezes, e depois prefeito de Natal, em 1985, numa eleição histórica, porque foi ela a primeira eleição da redemocratização após o período autoritário que iniciou-se em 1964. E de lá para cá, da minha eleição de prefeito de Natal, eu tive a oportunidade de ser eleito pelo meu povo 2 vezes governador e estou no 3º mandato de senador. Sendo que tive a honra, isso aí eu faço questão de dizer, porque é uma honra mesmo, eu tive a honra de ter sido presidente do Congresso Nacional. E agora estou, porque como diria o ministro Eduardo Portela, hoje membro da Academia Brasileira de Letras, antes ministro da Educação, eu estou ministro, eu sou senador. Bom, e o senhor que Natal, a população pode ficar tranquila que o estádio sai para a Copa do Mundo, né? Porque era a cidade que mais preocupava a organização. Não sei se o senhor gosta de futebol, se o senhor aprecia, mas existia essa preocupação lá. Não, eu quero tranquilizar aqueles que desejam ver, nem que seja pela televisão, acho que vai ser possível, os jogos lá na Arena das Dunas. O estádio vai se chamar assim. E nós vamos ter lá jogos da Copa do Mundo, sim. O senhor lá torce pro América, pro ABC? Não, eu torço pelo ABC. ABC? Torço pelo ABC. Os americanos que me perdoem, né? Mas eu torço pelo ABC e estou agora acompanhando, assim, semanalmente os jogos do ABC pela televisão e fazendo votos que o ABC melhore o desempenho. Não caia, né? Porque ele não está numa fase muito boa, mas futebol tem isso. E qual é a praia que o senhor frequenta lá? Não é Genipabu, não, e nem a praia... Genipabu, o meu pai tem uma casa lá. Ah, sei. Por sinal, meu pai hoje é senador. Nós temos a honra de sermos 2 senadores, pai e filho, que beleza, de um mesmo estado. Ele tendo sido suplente da governadora Rosalba, ele ganhou as condições de ela se licenciando ou se afastando do Senado, como aconteceu para ser governadora, ele hoje é senador. Ah, perfeito. E nós temos um caso anterior, mais recente. Lá atrás eu não sei bem, mas o caso do senador Zé Sarney e da sua filha, que é hoje a governadora Rosiana, sendo que eles 2 representavam 2 estados. Sarney, que ainda representa o Amapá, e Rosiana, que é governadora, hoje. Bom, o senador, ou o ministro, a Previdência Social hoje tem procurado, com esses novos escritórios e até com uma dinâmica mais moderna de integração, aproximar o contribuinte, os beneficiários das suas atividades, tornando mais céleres as suas ações. Isso é um trabalho que vai continuar, até porque antigamente a pessoa, quando ingressava com pedido para benefícios ou aposentadoria, demorava demais.
E hoje parece que a coisa está bem encaminhada e a resposta é rápida do Ministério. É verdade. A responsabilidade nossa é justamente continuar esse trabalho. Trilhar o mesmo caminho que foi, vamos dizer assim, iniciada essa nova fase da Previdência. Foi iniciada no governo de Luiz Inácio Lula da Silva, o governo Lula, e que realmente, como o senhor disse muito bem, aproximou a Previdência do Previdenciário. Fez com que ele pudesse agendar a concessão do seu direito, porque mais do que um benefício é um direito, e ele hoje, através do telefone 135, e isso deve ocorrer aqui, ou vai ocorrer aqui, por exemplo, lá em Agudos, ele então agenda, dentro de 15 ou 20 dias depois desse primeiro contato, ele é chamado, leva toda a documentação e dentro de meia hora ele pode ser aposentado. Que beleza. Ou pode receber uma pensão, no caso de pensão, ou pode receber um auxílio-doença, ou pode ir à perícia para ganhar condições de ter esse auxílio. E como é que está hoje, o ministro, a situação da Previdência? Como é que está o caixa da Previdência? Olha, o caixa da Previdência, ele está, eu diria, aparentemente deficitário. Porque nós temos a Previdência Rural Urbana, que dá um superávit e vem promovendo isso há 8 meses já esse ano. Praticamente esse ano nós tivemos superávit todos os meses. Ou pelo menos em 6 deles. Entretanto, a Previdência Urbana, ela está acoplada à Previdência Rural. E a Previdência Rural, ela praticamente não é uma previdência contributiva. Ela é, se é que pode se chamar assim, uma previdência assistencial. E aí, esse superávit transforma-se em déficit. Por outro lado, nós temos também, aí falaremos da previdência dos servidores públicos federais. Por força dessa previdência, nós temos aí um déficit da ordem de 51 bilhões de reais. E nós vamos justamente agora ensejar que o Congresso Nacional possa aprovar um projeto que está tramitando na Câmara dos Deputados, estava parado desde 2007, pelo qual essa previdência do servidor público, ela vai se constituir numa previdência complementar. Ela vai ter um fundo de pensão e o servidor público federal, que não tem um teto como o outro trabalhador urbano, terá um teto de R$ 3.691. A partir daí, o servidor público federal passa a contribuir para esse fundo de pensão. E solidariamente o governo também. E a exemplo desses fundos de pensão que estão bombando por aí, nós vamos ter então uma nova previdência que não apresenta esse déficit, porque ele é preocupante, uma vez que ele cresce. Ele não deixa de crescer e vai crescer se nós não tomarmos essa providência. Se o Congresso não aprovar esse projeto, crescerá 10% ao ano. Até porque esta discrepância que onera a presidência, eu diria para o senhor que é extremamente negativa contra a imagem, uma vez que as pessoas da sociedade civil têm um teto. Muitas pessoas contribuindo durante muitos anos, com 20 salários mínimos, e de repente hoje se vê os seus salários achatados após aquele período que mais ele necessita desta remuneração. É verdade, é verdade. E a injustiça eu acabei de revelá-la aqui.
é que enquanto uma previdência que é subvencionada pelo poder público, a do servidor público, dá esse déficit, e o servidor não é culpado disso, e o servidor não vai ser atingido por essa mudança que eu falei sobre ela aqui agora, absolutamente nenhum servidor vai, com a mudança, se ela ocorrer, vai pagar por ela. Não vai absolutamente incidir nenhum efeito sobre o servidor. Agora, o que acontece é que o senhor disse muito bem, é que a outra previdência tem um teto. E as pessoas com a equivalência em salário mínimo das aposentadorias, como o salário mínimo não teve o seu valor real corrigido, e hoje as aposentadorias que estão acima do salário mínimo não têm a sua correção por um índice que dê ganho, um ganho acima da inflação, um ganho real, as pessoas passam a ter aposentadoria com uma certa defasagem. Nós temos que reconhecer isso. Mas a Previdência, ela precisa reagir, diremos assim, a esse quadro que leva essa angústia, às vezes, a milhões de lares. Graças a Deus, nós estamos aliviando isso. Nós estamos pagando agora o 13º salário, a metade do 13º salário agora. Nós estamos antecipando uma diferença de teto que existiu entre 99 e 2004, nós estamos pagando agora com um desembolso relevante. Nós estamos agora possibilitando, através de uma lei homologada, um projeto de lei sancionado pela presidenta Dilma Rousseff, agora em setembro, possibilitando a inclusão das donas de casa de baixa renda, elas tendo uma renda familiar equivalente a um salário mínimo, terão direito a uma renda, uma espécie de pensão. Basta elas estarem cadastradas no cadastro social. Nós estamos, meu caro Samuel, nós estamos hoje com 1.600.000 empreendedores individuais, pessoas que formalizaram a sua atividade e que hoje têm todos os direitos previdenciários, através de uma contribuição reduzida, porque a presidenta Dilma Rousseff, sensibilizada com a situação deles, fez com que a contribuição se reduzisse, e hoje eles, em vez de pagarem 5% do salário, pagam, em vez de pagarem 11% do salário, pagam 5% do salário. Então, é diante de tudo isso que nós podemos dizer que a Previdência, ela vem se agigantando a sua proteção social. Mas o lençol é sempre curto. E não dá para corrigir a defasagem do passado, não é? É verdade. Não tem dinheiro para isso, não é? É verdade. Não tem dinheiro para isso tudo, e daí se recorrer ao orçamento da União, principalmente quando se tem dentro da Previdência, dentro do arcabouço hoje institucional da Previdência, a presença de cobertura de benefícios assistenciais, que não tem embasamento em contribuições. Ô ministro, foi anunciado a sua presença aqui nos estúdios da TV Prevê, e ontem nós recebemos uma carga de telefonemas e de perguntas para lhe formalizar. Uma delas, por exemplo, é quando se trata de um assunto chamado desaposentadoria. Antigamente nós tínhamos
o apelido deste caso era o pé na cova, ou seja, quem se aposentava e continuava trabalhando, e aí, depois de um certo período, que completasse os 35 anos de contribuição efetiva, tinha a sua situação normalizada. Hoje espolcam na justiça algumas ações desses aposentados que permaneceram trabalhando e que querem corrigir a sua aposentadoria em função da continuidade da contribuição. Como é que o senhor vê essa situação? Olha, essa situação está sendo discutida no Supremo Tribunal Federal. Isso, eu diria que é justo, mas nem sempre o que é justo pode ser pago. Então há uma preocupação da Previdência com essa situação desse recálculo da aposentadoria, quando a pessoa aposentada procura trabalhar, porque às vezes se vê em condições de trabalhar depois de aposentado. Acontece que na medida em que o previdenciário quer um recálculo da sua aposentadoria, isso vai ter uma repercussão financeira apreciável junto à Previdência. E vamos aguardar, porque, como diria o conselheiro Acácio, decisão é para se cumprir, decisão se cumpre. Um outro aspecto da justiça. Um outro aspecto que preocupa grande parte da população, e até porque a imprensa de vez em quando noticia, e está hoje sendo estudado essa situação em Brasília, e alguns países já tomaram esta medida, como a França, por exemplo, em que aumentou-se a idade para a pessoa se aposentar até diante da expectativa de vida da população. Qual é esta possibilidade? Hoje são 60 anos para a mulher e 65 anos para o homem. Hoje é exatamente assim. E existe a possibilidade de ter este aumento? O que o senhor diria para este, vamos chamar, já não é idoso, mas uma idade gostosa? Eu diria o seguinte, que hoje nós não temos uma idade mínima, mas nós temos um fator previdenciário que é uma espécie de idade mínima e até um pouco às avessas. O que é que existe hoje? A partir de 1999, a Previdência, para tentar evitar as chamadas aposentadorias precoces, já que não havia idade mínima, criou o fator previdenciário, foi criado. E esse fator previdenciário, ele age com rigor, reduz a aposentadoria daquele que se aposenta precocemente, numa idade ainda que poderia continuar a trabalhar. E o que acontece é que, se nós tivermos... Esse país é um país de muito espírito de conciliação. Aqui não se fez nunca uma revolução que levasse ao derramamento de sangue. Mas aqui e acolá é um país difícil de obter um consenso. Consenso esse que se espera entre trabalhadores representados por seus sindicatos, governo representado por 4 ministérios que têm a ver com essa questão. E um consenso que se encontre o Congresso Nacional também voltado para esse consenso e disposto a efetivá-lo. O que acontece é que o fator previdenciário, sendo extinto, aquele que se aposentar não vai ter a espada de Damocles se fazendo sentir sobre a sua aposentadoria. Mas a Previdência não pode abrir mão desse fator previdenciário, porque ele passou a se constituir ao mesmo tempo uma receita
da Previdência. De 99 para cá, já são acumulados, se eu não me engano, 11 bilhões de reais. Então, nós estamos diante de uma situação muito, de certa maneira, complicada, daí porque não chegamos a esse consenso. E há fórmulas que querem somar tempo de contribuição, como existe hoje, né? A idade. Há fórmulas que querem simplesmente que o fator previdenciário seja substituído pela idade mínima. Fórmulas não faltam, sugestões também. O que falta é decisão. Mas eu creio que a presidenta Dilma Rousseff, ela vai decidir para substituir o fator. Uma outra, se por um lado tem esse aspecto aí, por outro lado tem o lado dos empresários também, que ficam aí indagando e se perguntando, até porque a carga tributária do empresariado brasileiro, o senhor há de convir que é uma das mais altas do mundo inteiro. E eles perguntam, existe algum estudo no Ministério para baixar esta alíquota e, consequentemente, desonerar um pouco o fardo do peso da folha de pagamento? O senhor está falando sobre uma questão que foi muito discutida agora e que redundou numa decisão do governo de fazer isso de forma parcial, de forma setorial, desonerando alguns setores, como de tecelagem, fiação e outros setores, e fazendo disso um laboratório, para que tivéssemos depois uma desoneração mais abrangente. E isso vai ser avaliado, segundo a disposição governamental, o ato governamental, vai ser avaliado por uma comissão tripartite, formada por setores do governo, do empresariado, no caso a representação sindical do empresariado, e dos trabalhadores. Não resta dúvida de que o custo previdenciário, a exemplo dos outros custos, dos impostos, chega a ser, eu diria, escochante. Mas não se pode também levar a coisa só para o lado da Previdência, porque a Previdência pode não aguentar. Então há uma garantia do Tesouro Nacional, já depois de decidida essa desoneração parcial, uma garantia do Tesouro Nacional, do governo federal, de que, acontecendo a desoneração, a Previdência terá coberto qualquer déficit que isso ensejar. Ministro, claro que eu tenho que liberar o senhor e o senhor tem muitos compromissos, o senhor se predispôs a gravar esta entrevista hoje pela manhã. Eu queria que o senhor dissesse, neste encerramento, qual é a importância de institutos similares, e até para eles é que o senhor hoje vai debater este assunto, neste encontro que o senhor mantém aqui em Bauru, da importância de previdências públicas, como é, por exemplo, este instituto mantido pela prefeitura, que é a FUNPREV, e outros que existem no país. E eu engato a minha pergunta também para saber da sua opinião sobre estes institutos particulares de previdência. Essa é a solução que as prefeituras precisam adotar. O prefeito daqui do município de Bauru, o prefeito Rodrigo Agostinho. Eu encontrei com ele ontem lá na Fazendinha. O senhor veja como eu já estou familiarizado. Que beleza. Eu estive com ele lá na Fazendinha e ele me disse que tem em caixa, não sei nem se eu posso dizer isso, o prefeito é capaz de me chamar a atenção depois, que ele disse que tem em caixa cerca de 230 milhões de reais.
Se você comparar a situação desse prefeito com aquela situação há pouco que eu falei aqui da Previdência em geral, desses problemas que a Previdência ainda enfrenta, nós veremos que não há alternativa. Não é uma questão de opção mais. É uma questão de absorver o que se desenha como melhor para os municípios e os estados brasileiros, que são os regimes próprios das previdências, a criação dos fundos previdenciários, dos institutos previdenciários. Bom, eu perguntei para o senhor da sua opinião sobre esses institutos particulares de previdência que existem hoje, com uma complementação para as pessoas tentar substituir este teto e ter uma melhor condição de vida. O senhor acha válido? O senhor acha que esses institutos funcionam? Olha, a previdência dos fundos de pensão, sejam eles fechados, dedicados a uma categoria, sejam eles abertos, que as pessoas contribuem, eles têm os abertos, os fechados, eles têm um patrimônio de 560 bilhões de reais. E, dizendo isso, eu direi ao senhor, doutor Samuel, que as aposentadorias são dignas, são condignas daquela contribuição daquele que aposta não apenas no na maior vitalidade desses fundos para proporcionar a sua aposentadoria, mas no desenvolvimento do país. Porque é uma poupança que nós fazemos e investimos no desenvolvimento do país. Porque esses fundos, sim, eles investem nos mais diversos setores da economia, se constituem num sangue novo para a vitalidade de empreendimentos que estão aí pelo Brasil inteiro. Muito obrigado, ministro. Mas, antes de encerrar, o que é que o senhor diria para o aposentado desta a percentual que pode ocorrer nos salários e nos proventos dos aposentados no futuro muito próximo? Porque aí nós temos os aposentados pelo poder público federal, como eu já falei aqui. Mas a grande maioria é aquela que nós temos 24 milhões e 600 mil benefícios só na Previdência Urbana. Esses benefícios compreendem todo esse leque de benefícios. Porque quando se fala em aumento, juntando essa avalanche de gente, é um valor estratosférico. Hoje eu diria ao senhor que 70% são aqueles que recebem um benefício de um salário mínimo. E os outros, Previdência Urbana, os outros recebem além do salário mínimo. Eu já enfatizei aqui, para os que recebem o salário mínimo, o governo está garantindo o ganho real, o ganho acima da inflação, o ganho calculado pelo INPC, e enquanto que os outros estão reivindicando o mesmo direito, que não deixa de ser justo, que reivindique. Apenas há que se levar em consideração que esses direitos são pagos hoje rigorosamente em dia, e que nós não podemos correr o risco de, ao tentar ampliar, aumentar esses benefícios, pormos em risco essa pontualidade. Ministro, eu fiquei muito feliz em entrevistá-lo. Não é sempre que nós temos um ministro aqui nos estúdios da televisão, e o senhor veio dar a sua contribuição para o telespectador, para aqueles que se beneficiam da Previdência Social, enfim, pela sua simpatia, pela sua generosidade de estar aqui, os nossos agradecimentos, e que o senhor tenha um profícuo dia aqui nesta região centro-oeste do estado de São Paulo. Muito obrigado ao senhor. Grato. E com o ministro
da Previdência Social, senador Garibaldi Alves Filho, nós estamos encerrando mais um Enfoque Regional. A todos que estiveram conosco, os nossos agradecimentos. Nós estaremos de volta na segunda-feira, neste mesmo horário. A todos, um bom final de semana e até segunda. Boa tarde.